é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar verdades espirituais que refletem consequências na vida das pessoas. Há no mundo, de fato, várias vozes, e eu gostaria de meditar com a amada congregação um pouco sobre isso. Não há dúvidas que as vozes que existem no mundo e a voz do céu influenciam as nossas vidas, pois todas fazem algum sentido, seja negativamente ou positivamente. Veja, existe a voz do maligno. Se você quiser acompanhar lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, no episódio onde Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, nós vemos ali a voz do maligno. E se você observar aqui no verso 3, você vê que ele se comunica. Disse-lhe então o diabo. Nós podemos observar aqui que o maligno, ele se comunica. Ele se comunicava aqui, se comunicou aqui com a natureza humana de Cristo. Quero chamar a atenção ao fato que o diabo ele não é onisciente. Ele sabia muito bem que Deus não cederia às suas tentações. Mas por não ser onisciente, ele vê Cristo em forma humana e passa-lhe pela cabeça, por que não? Quem sabe se eu tentá-lo ele não cai. E então nós vemos aqui que ele se comunica com um homem. Ele se comunicou com Cristo, homem. Esta comunicação maligna é possível observar também com Eva, no início, quando nossos pais, no seu estado de inocência, ainda habitavam o Éden. Então, de fato, existem muitas vozes no mundo. A primeira voz que vemos é do maligno que se comunica. Além de se comunicar, ele faz promessas. Veja o verso 5. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Além de se comunicar, o maligno faz promessas. Não, sua vida vai ser melhor, você vai conseguir algo mais efetivo, mais prazeroso, mais promissor. Ele propõe um erro também. Verso 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Falando isso a um homem. De carne de homem, ossos de homem, um corpo humano. Mas nós vemos que Cristo nos ensinou que podemos resistir tudo isso. Veja o verso 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se deles o diabo até o momento oportuno. Tiago vem nos dizer: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Como resistimos? Não aceitando a sua comunicação, não aceitando as suas promessas, não aceitando quando ele nos propõe o erro. Mas além da voz do maligno, também existe no mundo a voz dos inimigos humanos. A voz dos inimigos humanos, os inimigos da igreja, os inimigos pessoais, que muitas vezes um cristão, sem querer ter inimigos, ele adquire na vida. A palavra diz: se depender de vós, tende paz com todos os homens, mas nem todos querem ter paz conosco. E existe a voz dos inimigos humanos também. E eu quero convidar você para a leitura aqui, se você quiser abrir lá em 1 Samuel, capítulo 17, versos 10 e 11. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versos 10 e 11. Disse mais o filisteu, aqui no caso é Golias, né? Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos.
verso 10 e 11, né? Ouvindo Saul a todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. No episódio de Davi e Golias, o filisteu gigante Golias, o inimigo de Israel, ele usa o poder da comunicação. Se você olhar o texto inteiro, você vai ver que ele faz ameaças, que ele usa palavras cortantes de desânimo, para desanimar mesmo o povo, e que ele impõe o medo. Foi assim com Senaqueribe, impondo o medo. Olha, os deuses das outras nações não foram capazes de livrar os seus povos das minhas mãos, o teu Deus também não será. Portanto, não atenda a palavra de Ezequias, porque esse teu Deus também não livrará vocês das minhas mãos. Ele fez até uma espécie de panfleto em hebraico e jogou lá, para que eles lessem. Então, o inimigo humano, ele também tem voz, ele também fala, ele também usa de comunicação, ele faz ameaças, como Golias fez aqui, muitas vezes, ouvimos palavras cortantes de desânimo. Olha, a situação agora piorou, essa notícia que veio agora, essa foi para acabar de vez com tudo. Muitas vezes ouvimos vozes assim. De fato, há muitas vozes no mundo. Existe também a voz dos amigos humanos. Os amigos humanos muitas vezes nos dão conselhos reprováveis. Nós cantamos, louvamos a Deus no início deste culto com o Salmo 1. Convido a amada congregação para observar o versículo 1 do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quero dizer à amada congregação que muitas vezes a voz dos nossos amigos humanos nos dão conselhos reprováveis, nos introduzem no caminho do erro. Muitas vezes nos convidam a nos juntar a pessoas que zombam de Deus. E não poucas vezes nos dão conselhos que são totalmente contrários à palavra de Deus. Por isso, podemos descrevê-los como conselhos ímpios. Você é uma pessoa capaz de discernir os conselhos que te dão? Você é uma pessoa capaz de discernir quando seu amigo do trabalho, ou quando a sua vizinha, ou quando mesmo um parente que não professa a fé em Deus e que de fato tem um desejo de te ajudar. Você é capaz de discernir quando este conselho é um conselho ímpio? Quando de fato essa comunicação, essa voz que a sua alma está recebendo, você tem condição, você tem a percepção e a consciência de discernir o que é isto que você está ouvindo? Muitas vezes estamos ouvindo a voz do maligno, muitas vezes ouvimos a voz dos inimigos humanos, muitas vezes ouvimos a voz dos nossos amigos humanos. E às vezes ouvimos a voz da sociedade. Se você quiser olhar lá em Lucas capítulo 18, a partir somente os versos 38 e 39, essa passagem não é o objeto do nosso sermão. Lucas 18, verso 38 e 39. Os versos 38 e 39. Então clamou, está falando aqui de Bartimeu, o cego de Jericó. Então clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calassem. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu Cristo, filho de Davi. Ele sabia quem era Cristo. E ele clamou a Cristo. Ou seja, ele tinha uma necessidade. Ele tinha uma dificuldade. Ele era um esmoler. Mas quando ele soube de Cristo, ele não pediu esmola para Cristo. Ele
clamou em alta voz, reconhecendo quem era Cristo. E a voz das pessoas, da sociedade, das multidões que estavam ali, era: cala-se, cala-te, silencie. A sociedade quer sufocar a voz dos pequeninos que reconhecem Cristo, nos mandando nos calar. A sociedade não quer ouvir a nossa voz. A sociedade prefere ouvir um rap. Não estou discriminando ninguém, estou usando apenas como ilustração. A sociedade prefere assistir uma novela. A sociedade prefere uma conversa maliciosa num grupo de amigos. A sociedade muitas vezes aceita muito bem as falsas crenças. Mas a voz da verdadeira igreja, a sociedade não quer ouvir. Aquela voz que reconhece quem de fato é Cristo. A sociedade não quer ouvir, mas a sociedade também se comunica. E ela diz: silencie, fale mais baixo, não queremos ouvir isto. Você está nos incomodando com isso que você está falando. Você é muito legalista, não fale essas coisas. Não quero ouvir essas coisas. De fato, irmãos, há muitas vozes no mundo. No texto que lemos, há algumas particularidades que nos trazem ensino. Me refiro ao texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, 20 a 25. Há algumas particularidades ali que nos trazem ensinos importantes. Um homem com poderes humanos, mas muito poder, um rei, que ouviu a voz do povo que o comparava a Deus. Ele ouviu aquela voz, se agradou daquela voz e aceitou aquilo. Uma história que mostra o que está preparado para os inimigos da igreja. Convido a amada congregação a voltarmos ali, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, mas agora os convido a ler os versos de 1 a 3. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. O que aconteceu com Herodes, neste ensino que nós estamos vendo aqui a partir do verso 20, neste fato que aconteceu com ele, nos mostra claramente o que está preparado para os inimigos da igreja. Uma repentina destruição, como o mesmo princípio da volta de Cristo, como num piscar de olhos. Em um momento está cercado de glória humana, em um momento está cercado de muito poder humano, em um momento está cercado de todos os recursos que esta vida temporal pode oferecer para alguém, no momento seguinte está diante do justo juiz. Onde toda esta glória, onde todos estes recursos, onde todas essas vozes que exaltam o homem, já não são mais ouvidas e nem fazem mais sentido. E digo mais, se tornam vozes, se tornam arrependimento por ter ouvido aquela voz, mas um arrependimento tardio. Mostra que o orgulho precede a calamidade, o coração se eleva antes da queda, segundo a declaração de Provérbios, capítulo 16, verso 18. É como uma pessoa que está se inflamando, assim, um balão. É o gazélio que leva para cima? É, né? Acho que é. Se eu estiver enganado, me perdoe. É como um balão que está se inflando de gás e subindo, e em um determinado momento aquele gás não vai suprir tudo isso, ou ele estoura, ou o gás vaza, e ele vai cair lá de cima. Ou uma bolha de sabão que uma criança joga, ela parece bonita quando ela reflete a luz do sol, mas do nada, ela simplesmente acaba. Ela estoura. Herodes obrigou as nações ao seu redor a implorar perdão.
Como nós vemos aqui no verso 20, havia séria divergência entre Herodes, habitantes de Tiro e de Sidom. Herodes, ele se inflou tanto, ele se sentiu na posição de perseguir a igreja, ele matou o primeiro apóstolo que foi martirizado, o primeiro apóstolo que morreu, Tiago, foi ele que matou, prendeu Pedro, que depois foi solto de forma miraculosa, conforme o texto aqui de Atos dos Apóstolos. E ele começou então a querer subjugar as nações vizinhas. E ele obrigou essas nações a implorar perdão. Tentou subjugar essas cidades. Queria ser maior do que elas. Mas olha só, por que ele queria ser maior do que elas? Veja o que Isaías fala sobre Tiro, por exemplo. Convido os irmãos para ver apenas um versículo no livro do profeta Isaías, capítulo 23, verso 8. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? Isaías chega a dizer aqui que os comerciantes de Tiro eram nobres, mercadores, pareciam príncipes, eram nobres. Era este conceito que eles tinham em Tiro. Mas Herodes talvez se julgasse o próprio Deus e quis subjugar nações vizinhas. E Herodes quis exaltar-se sobre eles, e a forma que Herodes encontrou para fazer isso era uma política comercial que causava fome nessas cidades. Essas cidades começaram a depender deles para abastecimento de alimentos. Esses detalhes nós sabemos porque Joséfo, na sua obra, o 19º livro das Antiguidades, descreve. É registrado na história isso aqui. Sobre o verso 21 de Atos 12. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Sobre esse verso 21, Joséfo descreve, na verdade Joséfo está descrevendo sobre o fato, né? Eu que estou fazendo essa comparação com o verso 21. Sobre isso, Joséfo descreve que suas vestes, vamos abrir aspas, né? Está nessa obra de Joséfo. Suas vestes eram bordadas com ouro, nas quais, quando os raios do sol iluminavam, brilhavam novamente. Essa foi a causa que levou os cortesãos a chamá-lo de Deus. Isso está na obra de Joséfo. Joséfo também diz que ele foi subitamente ferido e que teria dito, segundo Joséfo, a Bíblia não menciona o que ele disse, mas segundo Joséfo, ele diz: eis-me a quem você chama de Deus, eu sou obrigado a terminar a minha vida mais miserável. Isso mostra que Herodes admitiu que seu orgulho, se exaltando como Deus, lhe foi fatal. E no final da sua vida, reconheceu a sua própria miséria. O anjo que feriu, nós não sabemos se foi o mesmo anjo que libertou Pedro, mas a mesma ação, sendo anjos mensageiros de Deus, é a mesma administração da graça de Deus no livramento de Pedro da prisão. Se você olhar o texto de Atos 12, você vai ver que o anjo libertou Pedro de forma miraculosa. A mesma administração da graça que aconteceu no livramento de Pedro da prisão, agora executava a vingança de Deus contra Herodes, perseguidor da igreja, que foi o que matou o seu primeiro apóstolo, fazendo assim justiça a Tiago, a Pedro, que foi preso injustamente, e a igreja perseguida. Veja o verso 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme, expirou. Quem é o homem para se sentir um Deus, quando o verdadeiro Deus pode decretar que surjam vermes no seu interior, na sua carne, que o consuma de dentro para fora? Enquanto a igreja de Cristo
recebe a palavra como água regeneradora, que a limpa e a purifica de dentro para fora, a ponto dos mandamentos de Cristo não serem penosos, a ponto de termos uma vida de paz, de tranquilidade, confiando na soberania de Deus, independente dos nossos recursos, independente das notícias dos inimigos, independente da voz do maligno nos tentando, independente das palavras cortantes de ameaças que nós escutamos ao longo da vida. A igreja recebe a palavra como uma água purificadora, que vai transformando o indivíduo, e a paz de Cristo vai guardando mente e coração. E ele entende, como diz o nosso catecismo no Dia do Senhor 1, nosso único consolo na vida ou na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Deus. E essa igreja então purificada de fato pela sã doutrina, lavada de fato pela verdadeira palavra de Cristo, regenerada, ela vai seguindo de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Olha para os 10 mandamentos, mas não mais como uma prisão, agora como um professor. Analisa, fala, errei aqui. Senhor, me perdoe, porque sou justificado por meio da fé. Nenhuma condenação mais há. Enquanto essa água regeneradora entra nos santos, Deus tem poder para criar vermes, daqueles que se exaltam a si mesmos. Um comparativo, quando Cristo fala do inferno: se teu olho direito te faz pecar, arranca-o fora. É melhor entrar caolho no reino de Deus, do que com os 2 olhos serem lançados no inferno, onde o fogo não apaga e onde o verme não morre. O verme estará consumindo todo aquele que se exalta, seja numa doença física, seja no corpo que perecerá eternamente. O juízo de Deus prevalecerá e a sentença é dele. É fato que Herodes aceitou a voz dos homens que o igualavam a Deus. Verso 22. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. Assim, amados irmãos, de fato, muitas vozes nos soam aos ouvidos. De todas essas vozes, eu quero destacar 2. Todas as vozes são importantes, mas eu quero destacar 2, que se nós optarmos por uma delas, quando eu digo importante, é que elas fazem sentido, ou negativo ou positivo. Não negligencie. Eu vou apresentar 2, e quando nós optarmos por uma delas, as consequências vão determinar como chegaremos ao fim dessa nossa existência temporal. O primeiro está no Salmo 36, verso 1, que eu quero que você tenha bastante atenção. Será a resposta do nosso sermão, o Salmo 36. Salmo 36, verso 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Vai haver uma voz, existe uma voz no coração do ímpio, que é a voz da transgressão. Não há temor a Deus. O ímpio talvez use a filosofia humana. Errar é humano. Não é isso que a filosofia humana fala? Errar é humano. Todo mundo erra, então ele vai dando um jeito de se conformar com aquele pecado. Afinal, todo mundo peca. Não tem o sangue de barata. Errar é humano. E todas essas filosofias que o mundo apresenta. E que nutrem e alimentam. E têm a sua importância. E fazem sentido. Só que faz um sentido negativo. E a palavra então diz aqui, das 2 vozes que eu quero mencionar com os amados. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. E quando ele está ouvindo a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos.
E a segunda voz que eu quero chamar a atenção da amada igreja é a voz de Deus. Veja aqui, Êxodo capítulo 15. Livro do Êxodo, capítulo 15. Vamos ver aqui o verso 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Veja aqui, aqui mesmo em Êxodo, capítulo 23, versos 20 e 21. Eis que envio um anjo, note bem, anjo com letra maiúscula, uma referência a Cristo. Isso aqui é chamado, uma referência a Cristo. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. E para finalizar, o texto que lemos no começo, Salmo 95, versos 7 e 8. Ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Jesus no capítulo 10 de João fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quero como resposta